dia a todos. Agradeço pelo interesse em neurovisão, que é o tema que nós estamos abordando. E agora nós vamos falar de um assunto absolutamente clínico, tá? É um assunto que tem uma base neurológica que vai ser discutida aqui com vocês, uma base dos avanços que têm ocorrido, mas é uma manifestação que interessa a nós, humanos, e que é extremamente pertinente do ponto de vista da vida das pessoas. E isso impacta na qualidade de vida, impacta no desempenho, impacta na produtividade, que é fotofobia. Então, gostaria de discutir, então, alguma coisa sobre o que é fotofobia, como ela se manifesta, e, em seguida, nós vamos falar alguma coisa sobre os novos avanços que se tem no conhecimento dessa área. Então, nós vamos abordar, então, o que é a apresentação de alguns casos entremeados aí com ao que a gente vai discutir, as condições associadas, ressaltando que fotofobia é tratada não só como uma dificuldade visual, como também pode aparecer em neurologia e na psiquiatria, são condições associadas, e vamos falar alguma coisa sobre o histórico, a fisiopatologia dela e opções de tratamento atualmente. Então, o que é a fotofobia? Fotofobia é uma intolerância anormal à luz. Luz é fundamental porque é o insumo do sentido visual. Nós estamos falando em neurovisão, então nós estamos falando no que alimenta o sentido, né, visual, que é comprimentos de onda eletromagnéticos que estão presentes aqui. Nós vivemos num mundo eletromagnético, de ondas eletromagnéticas, parte disso é o espectro visível, e o nosso espectro visível, como vocês viram na palestra do professor Thomas, é um arco-íris. Então, a fotofobia seria uma intolerância atípica a essa luz que faz parte do nosso dia a dia. Tá? Anormal, por quê? Porque as demais pessoas, elas podem não estar sentindo essa intolerância. Ela acontece em alguns casos, em algumas pessoas. Né? Então, algumas pessoas, inclusive, acham que isso é normal. Então, elas nem mencionam isso. É muito interessante, porque nós vamos ver isso em oftalmologia de uma forma, gente, que eu comecei falando lá em cima, ó, aquele 7-0, né, malfadado que a gente lembra, do que aconteceu com a gente no futebol, justamente aqui em Belo Horizonte, na vizinhança da UFMG, né, que foi aquele 7-0 contra a Alemanha, e a fotofobia, 7-1, oh meu Deus, foi tão pouco aquele 1 que eu até esqueci de falar. Para nós, os gigantes, né, do futebol, levar um só, nossa. E eu nunca esqueço, nunca, que está perto da UFMG. E foi bem em Belo Horizonte. Então, gente, por que que é? Por que a gente leva de 7-0? Porque é o seguinte, em medicina, né, nós consideramos muito importante a história clínica, a gente perguntar para o paciente, a gente acolhe, o que você está sentindo, desde quando? Então, mais casos na família, e a gente, é muito acentuado, é muito leve. Então, o que a gente vê nisso? A gente vê que uma boa história clínica, nós já balizamos para onde que vai esse diagnóstico. Né? Quanto mais experiente o médico se torna, mais rápido, inclusive, ele é capaz de fazer um diagnóstico por uma boa história clínica que ele colhe do paciente. Né? Em oftalmologia, nós chegamos a ponto de considerar que um bom exame oftalmológico, porque a gente tem muita tecnologia, ontem mesmo vocês viram o doutor Ricardo falando sobre isso, a gente tem tudo. Nós conseguimos absorver lasers, microscópios, tratamentos, nós conseguimos examinar a microcirculação. Ô, Douglas, acha um copo d'água para mim? Obrigada. Uma microcirculação, etc. E aí, gente, nós conseguimos muita coisa em oftalmo. Então, a gente considera, não precisa falar nada. De eu te examinar, 80% do diagnóstico é feito. E é verdade. A gente só precisa, inclusive, falar melhorou, piorou, melhorou, piorou, só isso. E a gente já chega na refração correta. Então, vocês imaginem, gente, com esse arsenal todo, nós lidarmos com uma coisa que está tudo normal. Entendeu? A pessoa tem fotofobia e a gente não tem nada que explique.
Então, isso é muito desagradável, tá? Claro que quando eu acho uma blefarite, uma lesão, uma doença, tá? Uma lesão, uma doença e etc., tumor, papiledema, neurite, ai, tem uma explicação, tem uma coisa médica por trás. Mas e quando não tem nada? A gente não acha nada na oftalmologia. O que a gente vai fazer? O exame neurológico está normal. Faz o quê? Então, tem várias doenças, mas eu não vou falar disso aí. E o pior que isso também acontece em neurologia, né? Então, fala em fotofobia, nós temos de pensar em outras coisas. Nós vamos ter de pensar, agora, gente, e isso é 2019, nós vamos ter de pensar em olho seco. Nós vamos pensar que toda vez que a gente fala em fotofobia, com muita frequência, nós vamos ter também queixas de que quando tem fotofobia, quando exposto a muita luz, a pessoa vai ter dor de cabeça, ou inclusive uma forma específica de dor de cabeça, que já é periódica, etc., tem características especiais, que a gente chama de enxaqueca ou migrânia. E temos ainda outros aspectos ligados ao blefaroespasmo. Vocês já devem ter visto, são pessoas que, de repente, elas estão conversando com você e, de repente, elas piscam. Elas fecham o olho, contraindo assim forte a pálpebra, depois relaxam mais um pouco. E isso acontece principalmente quando expostas a muita luz natural, luz forte. Natural não, principalmente luz artificial. Isso é chamado de tem várias causas de blefaroespasmo, mas nesse caso da fotofobia, muitas vezes ele é essencial benigno. A gente não tem uma explicação. É como se aquela pessoa fosse mais sensível à luz. Temos ainda condições psiquiátricas, onde há uma sensibilidade e é exacerbada em certas condições de luminância. Por exemplo, eu tenho pacientes que tiveram surto de se manifestando síndrome do pânico e numa situação onde eles estavam no trânsito, voltando para casa. Tem um caso muito interessante de uma senhora advogada com 2 filhos. Obrigada. Eu achei que ia ter coffee break. Eu falei assim, eu vou tomar um golinho d'água no coffee break, mas o coffee break foi antes, né, gente? Então, gente, essa senhora, uma advogada, voltando para casa, ela dava carona para os 2 filhos dela e 2 filhos de outra pessoa, tá? E elas alternavam, buscavam o menino na escola e voltando. E foi aquela época que estava tendo arrumando aqui para a Copa do Mundo. Então, as pistas estavam semi-impedidas, o trânsito carregado, ela voltando para casa às 6h30 da tarde, naquela confusão, os faróis de carro, ela dirigindo, 4 crianças dentro do carro, evidentemente, absolutamente silenciosas. Tá? Ela falou assim, eu não sei o que aconteceu, eu comecei a sentir um mal-estar, parecia que meu coração ia sair pela boca, minha boca começou a ficar seca, eu fui perdendo a noção das coisas, eu saí do carro, tranquei o carro, sentei na calçada e comecei a gritar. Tá? E ela surtou mesmo de vez, ainda bem que veio gente e tal, mas ela realmente, a partir daí, tá? Ela se tratou durante 7 meses para recuperar uma qualidade, de novo, de vida e de controle emocional. Ela simplesmente chegou no auge dela. Tá? Então, ela custou para sair dessas crises de pânico que ela passou a apresentar. Então, são várias causas. E uma outra coisa importante associada à fotofobia são os traumatismos cranianos, que eu vou falar depois para vocês. É muito interessante, porque traumatismo craniano, a gente fica imaginando uma fratura de crânio, mas não. Um traumatismo craniano pode ser pequeno, gente. Pode ser uma queda de bicicleta, pode ser, às vezes, aqueles traumatismos que acontecem, às vezes, na pia do banheiro, tá? na quina da mesa, e isso dá durante o recreio na escola, e isso pode cursar depois com algumas alterações sérias, incapacitantes. Tá? Então, é importante saber, quando nós vamos lidar com fotofobia, que o limiar de fotossensibilidade varia individualmente. Assim como as outras qualidades da visão, o limiar, ou seja, a tolerância, a capacidade de absorção de luz varia de uma pessoa para outra. A capacidade de tolerar
incrementos e variações e ser capaz de se adaptar rapidamente a ela, é uma coisa absolutamente individualizada. O total de luminância influi no limiar, né? Principalmente, isso se torna mais desconfortável se ele é monocular. Isso, então, pode ser mais observado, por exemplo, se vocês estão num ambiente, tem uma janela de um lado e vocês estão olhando, só tem luz de um lado. Nessas situações, a fotofobia ela pode se tornar mais manifesta do que quando você está olhando diretamente com os dois olhos e recebendo a mesma intensidade de luz. A adaptação pode ser mais rápida ou menos rápida. Tem gente que sai do cinema, no shopping, por exemplo, e cai na claridade e está tudo bem. Tem gente que, por uns minutos, ela sente aquele impacto da variação do claro e do escuro. Vice-versa, tanto do escuro para o claro, quanto a hora que você entra no cinema, está escuro lá dentro e você estava fora. Tá? Então, essa capacidade também é muito interessante, tá? Porque isso é uma interpretação de brilho e de desconforto que cada um pode ter. E a diferença no conforto individual vai depender, inclusive, do tipo de luminância. Ou seja, tem gente que é mais sensível ao branco, outras pessoas à luz solar, que é mais uma variação e tem um componente de vermelho mais intenso. Então, isso aí também são fatores importantes para falar de fotofobia. E o pior é que o paciente não chega no nosso consultório e fala assim, doutor, eu estou procurando o senhor porque eu tenho fotofobia. Ele não fala isso. Ele não tem consciência que tem fotofobia. Ele pode contar isso indiretamente, mas ele não fala. Porque fotofobia, normalmente, faz parte dele. Então, ele já se adaptou com aquilo. Então, ele acha assim, eu preciso usar meu óculos de sol, eu não saio sem meu óculos de sol, e pronto, fez parte. Ele não identifica aquilo como um problema para ele. Tá? Então, muitas vezes, nós vamos ter de perguntar para identificar. E por que eu estou falando em fotofobia? Porque a fotofobia, além daqueles sintomas lá, eles também vão afetar a produtividade acadêmica das pessoas. A produtividade laboral, como a gente vai ver. Tá? Então, é importante perguntar. E, normalmente, não é com a luz solar, não. É mais com a luz artificial. E o que está acontecendo hoje, gente? Cada vez mais nós estamos expostos à luz artificial. Inclusive dentro das nossas próprias casas, né? Com o nível que a gente tem hoje de prédios ao lado, os ambientes que a gente frequenta. Hoje, às vezes, a gente tem que forçar a criança para brincar do lado de fora da casa. Tem muito mais estímulo, inclusive digital, dentro. Então, eles não querem e não vão, tá? Para ambientes solares, ambientes naturais, que seria muito mais fisiológico para eles. Então, essa exposição tende a agravar, então, esses casos, então, principalmente os casos mais severos. O paciente mais observador, ele chega a descrever para a gente onde que é. Tá? Ele chega a te falar, aquele lugar, quando eu entro na farmácia, naquela sala de aula, e eu lembro de um paciente meu que era aqui da UFMG, da engenharia, e esse paciente, ele estava muito bem, ele tinha uma fotofobia extrema, dificultando, inclusive, a oculomotricidade, e nessa situação, ele colocou filtro e ficou ótimo. Estava fazendo doutorado. Quando chegou na parte dele fazer a parte prática do doutorado, ele foi para um laboratório e ele ficou 2 dias no laboratório. No terceiro dia, ele falou, doutora, precisa ser atendido com urgência. Eu falei, o que houve? Ele falou, doutora, vou falar uma coisa rápida para a senhora. Eu estou flutuando lá na sala. Tem 18 lâmpadas fluorescentes de 4,5 metros de comprimento. Era um laboratório aqui da bioengenharia, sabe? E eu não aguento ficar lá dentro. É muita luz para mim. E eu tive de fazer um óculos para ele aguentar o tempo que ele estava ali. Ou seja, naquela condição específica, a fotofobia dele estava exacerbada. Então, isso pode variar também. E eles vão te falar isso exatamente em qual lugar. É a bancada de trabalho, é a fábrica, são vários lugares, então. Então, outra coisa muito interessante que a gente tem que ver na fotofobia é que alguns casos eles têm uma quantidade de pigmento diferente das outras, o que os torna mais sensíveis às variações, pigmentos retinianos, tá? Como a zeoxantina e a luteína.
Uma outra coisa interessante na fotofobia é que quase toda fonte luminosa, ela pisca. E ela pisca muito rápido para que a gente não perceba aquele piscar rapidíssimo. Mas tem frequências de piscar. E o piscar é particularmente desconfortável entre 2 a 8 segundos. E as pessoas sensíveis, aquelas pessoas que têm dor de cabeça, que têm enxaqueca, eles sabem exatamente que a luz está piscando. Então, vocês imaginem que na hora da leitura, nós fazemos um movimento rapidíssimo, um rastreamento rapidíssimo, tá? De mais ou menos 400 movimentos por minuto com os olhos. Então, é muito rápido, muito, muito rápido. E nós estamos, então, diante de um flicker de 2 a 8 segundos, 2 a 8 por segundo, versus um movimento oculomotor muito mais rápido. Isso cria o quê? Cria uma competição, tá? Que vai levar a um desconforto profundo e impactar na nossa capacidade de prestar atenção e extrair informação visual, né? Padrões de listas também fazem isso. Então, não é só o piscar, o fato de estar varrendo listras também nos levam a isso, né? E algumas pessoas possuem uma hiperexcitabilidade maior a nível do córtex occipital, levando, então, a uma maior sensibilidade, não só à luz, como também a som, ou seja, também está lá, som e até tato, tá? E olfato também. É a integração sensorial também, né, que acontece. Então, tem 4 coisas que eu gostaria de chamar rapidamente para vocês. São pacientes normais, mas que, em caso de ter essa sensibilidade maior do que a média à luminância, eles vão apresentar enxaqueca, quadros de olho seco, esse blefaroespasmo, doenças mentais por sobrecarga sensorial, e o traumatismo encefálico e a síndrome de Irlen e dificuldades de leitura, onde a grande parte desses pacientes, em torno de 80% a 90% deles, tem como característica essa dificuldade de adaptação à luz ambiental, levando, então, como se fosse uma situação de ofuscamento, e todos vocês já passaram por um ofuscamento, por exemplo, no trânsito, e naquele momento do ofuscamento, um farol de carro nos olhos, a gente perde muito da visibilidade. No caso de leitura, da legibilidade, tornando muito difícil o trabalho visual, distração visual. Então, 80% dos casos de enxaqueca tem fotofobia. Inclusive, é um dos marcos para se fazer o diagnóstico da enxaqueca, é ter fotofobia. Eu estava procurando algumas coisas, levantando a bibliografia para fazer essa apresentação sobre fotofobia, por causa do 7-0, e eu peguei um livro, gente, de um clínico que chama Enxaqueca, Finalmente Tem Solução. E eu fui no índice atrás, ele fala sobre nutrição, ele fala muita coisa interessante, mas não tinha a palavra fotofobia lá. Em nenhum momento, nem no índice emissivo, não tinha a palavra fotofobia. Na verdade, falar em enxaqueca é falar em fotofobia. Porque toda pessoa com enxaqueca, tudo que ela quer é ser medicada e ir para o escuro, ficar repousando para ela conseguir. Então, essas pessoas, além disso, têm baixa tolerância também ao barulho, baixa tolerância, às vezes, a odores e etc. Né? E é muito frequente enxaqueca, gente. Enxaqueca dá milhões de dólares de prejuízo, né? Isso é quantificado nos Estados Unidos, porque muitas vezes há o absenteísmo. A pessoa não consegue nem trabalhar. Tamanho impacto que isso tem. E muitos deles, então, vão levar a quadros crônicos, e o problema do quadro crônico de enxaqueca é o uso de medicação excessiva, e essa medicação só vai aumentando. Então, a pessoa começa com uma dose, ele tem que associar mais medicamento, aumentando dose, e com isso, muitas vezes, a gente tem os problemas com opiáceos, que isso nos Estados Unidos está se tornando um problema sério, inclusive batalha judicial com laboratórios, porque essas medicações vão levando o paciente à dependência de opiáceos e outros tipos. Então, isso também vale a pena e deve ser bem valorizado. Né? Então, gente, olha o tipo de dificuldade que a gente tem. Então, o paciente vem, enxerga bem, está tudo bem do ponto de vista oftalmológico, mas ele fala, doutor, eu tenho dor de cabeça quando eu estudo, eu tenho dor de cabeça quando eu trabalho no computador. Doutor, essa dor de cabeça me atrapalha, a enxaqueca, etc.
e com ou sem relação com esforço visual. Fala tudo em detalhe. O exame oftalmológico não explica a dificuldade que ele tem, né? Já fez consulta com vários especialistas, né? Faz uso ou não de sintomatologia. O que você vai fazer para ele? A queixa principal dele é a fotossensibilidade. Então, isso, gente, é que nós temos de pensar, tá? E existe um reflexo, tá? Pupilar, inclusive, que associado faz com que haja uma alteração do filme lacrimal dessas pessoas. Então, nós temos de separar se essa enxaqueca é só pela intolerância à luminância ou se é também porque há uma hiperativação na parte que leva à produção do filme lacrimal. Então, a pessoa, nesses casos, também vai ter areia, queimação, faz exames, né? E o olho seco também é importante na doença de Parkinson, em paralisia supranuclear, né? O olho seco crônico também pode levar a alterações corneanas. Então, olho seco e fotofobia, como vocês veem, tem que ser muito bem avaliado, né? O blefaroespasmo, que eu falei para vocês, então que a pessoa, às vezes, fecha os olhos com força, como se ela tivesse tido um espasmo de pálpebra, tá? E a luz piora esses espasmos. É interessante que essas pessoas pioram também quando elas estão muito tempo trabalhando em computador, tá? Vocês vão ver isso em casa, às vezes, vocês vão ver isso em pessoas mais idosas, né? Para dirigir, às vezes, fazendo uma caminhada, ele tem aquele espasmo, aquele blefaroespasmo, que é muito desconfortável, né? Às vezes em lugar público e tudo, e isso também leva a um transtorno muito grande em termos de qualidade para a pessoa. Eu fiz aqui. As causas psiquiátricas são muito importantes também, e elas cursam com fotofobia. Fotofobia é uma manifestação presente, tá? Pacientes com depressão têm uma intolerância maior à luminância, tá? Pacientes bipolares também apresentam esses quadros. Deprimidos, a síndrome do pânico e vários tipos de medicamento, inclusive alguns ali que são muito prescritos em crianças que têm o distúrbio de aprendizagem, que têm o déficit de atenção, que têm o TDAH. Então, olha, gente, como isso é um círculo vicioso. A luz, ela é um excitante para essas pessoas. A tolerância deles é baixa. Isso, normalmente, em uma situação, por exemplo, de leitura e tudo, você vai ter de prestar atenção, a luz está te incomodando, para ler, você tem de ter a luz batendo no papel, refletindo, enquanto você coleta a informação visual, e você ainda tem, junto com isso, medicações que, por si, já predispõem a fotossensibilidade maior. Então, você, em vez de estar ajudando, muitas vezes, o paciente com fotofobia, a medicação não é ideal para ele. Porque a própria medicação já induz a uma tendência maior à fotossensibilidade. Então, é importante entender a fotofobia e como ajudar esses indivíduos, já que as condições, você não pode chegar aqui e diminuir a luz do escritório ou a luz da sala de aula, porque você tem uma sensibilidade maior, ainda que isso esteja te causando vários tipos de alterações clínicas. Inclusive, ali, o metilfenidato, né, que é a ritalina, que é muito usado em distúrbios de atenção, em TDAH. Outra coisa importante são sobre os traumatismos cranianos, né? E isso começou a chamar a atenção de oftalmologista, porque o traumatismo craniano não dá alteração no exame oftalmológico, mas a pessoa vai ter queixas específicas, tá? E essa frequência de fotofobia começou a partir de estudos que foram feitos em soldados pós-guerra, em traumas repetidos naquele jogador de futebol americano, que é aquele negócio de bater cabeça, aquele futebol bem mais contato corpo a corpo, no rugby também, que não tem aqui no Brasil. E esses pacientes tinham o quê? Forte incidência de cefaleia crônica, fotofobia, tá? E ainda não se sabia o que vem primeiro, o que causa ali. Mas o que nós vimos é que, na verdade, nos casos que a gente atende, e são milhares de casos, existe com muita frequência um histórico de quedas. Um histórico de quedas ainda na infância, como bebê, depois na adolescência, que foram muitas vezes motivados por caiu do berço, caiu da bicicleta, caiu do brinquedo, estava no alto da árvore, foi o balanço, bateu a cabeça contra a trave na hora da educação física.
E podem ser, às vezes, gente, traumatismos leves. Nem sempre eles estão associados com a concussão. O que é a concussão? É aquele traumatismo que leva a pessoa, às vezes, a ficar um pouco atordoada, perder um pouco a noção de onde ele está, etc. Não. Não é só nesses casos, não. Podem ser traumatismos leves, porém, eles vão resultar depois em dificuldades que vão ser vistas no controle da oculomotricidade, aquele movimento fino que a gente usa, por exemplo, para leitura, para acompanhar um objeto que está fazendo um movimento em círculo, um movimento de onda, onde a gente tem que segurar toda a musculatura ocular para manter o foco. Então, esses pacientes começam a apresentar. E mesmo 12 semanas após, eles ainda têm distúrbios, e eu tenho visto isso anos após. Isso acontece em qualquer tipo de profissão, inclusive. É interessante vocês saberem, porque nós temos casos, inclusive, de um juiz de direito que nos acompanhava. Ele era acompanhado pela gente, era um juiz de direito, lia muito bem, mas ele tinha muita enxaqueca, ele tinha outras alterações, então ele estava fazendo o tratamento usando filtros para bloqueio da hipersensibilidade dele. Esse senhor teve um acidente de carro vindo para Belo Horizonte, ele mora no sul de Minas, e ele chegou 3 dias depois do acidente, ele bateu a cabeça, o carro capotou várias vezes, tudo, mas ele ficou bem, descansou 24, 48 horas e veio para a consulta. Na hora que nós fizemos o registro dele, o registro da oculomotricidade, ela estava completamente alterada. Uma pessoa que lia 520 palavras por minuto estava lendo 124, com um nível de retenção de 60%. Então, vocês imaginem o impacto que uma pancada, um traumatismo, pode causar em termos. E a fotofobia dele, que realmente se acelerou, ficou muito maior. Então, gente, é muito importante essa extrema sensibilidade à luz, que vai servir como uma sentinela para dificuldades eventuais da parte funcional da visão, daquela parte dinâmica de controle, daquela dor de cabeça crônica que tem, tá? E que é preciso prestar atenção, porque ela vai se manifestar, nós vimos, em vários tipos de clínica. Então, quando tem um traumatismo craniano, a primeira e mais frequente de todas as manifestações é a fotofobia, instabilidade visual, dificuldade de leitura, dificuldades na percepção de profundidade, déficit de atenção e concentração. Olha lá, cefaleia e enxaqueca também, problemas de equilíbrio, orientação espacial e náuseas. Tá? Então, isso é muito importante, tá? E dependendo da localização do trauma, nós teremos, então, um tipo de observação a ser feita e acompanhada nesses pacientes, além de, logicamente, controlar a fotofobia através dos filtros. Então, vários tipos de déficit, muitas vezes, inclusive, comportamentais, que eu queria também chamar a atenção, pela irritabilidade pós-traumatismo craniano, associado a essa fotofobia, que leva, muitas vezes, a um isolamento, inclusive, social dessas pessoas, que também é observado nos quadros que têm além da fotofobia, os distúrbios oculomotores. Muito bem. Então, qual que é a fisiopatologia? Aonde está no cérebro o cerne? Aonde estaria o responsável, o transdutor da fotofobia? Onde é que está? Onde é que no nosso cérebro nos torna, só mais estou terminando, um pouquinho mais, um pouquinho a menos, tolerante à luz? Aonde está isso? Então, gente, esse transdutor do olho estaria onde? Tá? Uma vez que a luz brilhante diretamente nos olhos desencadeia desconforto e dor ocular em uns e não nos outros. Na verdade, gente, ter fotossensibilidade e ter fotofobia é bom. Porque, inclusive, isso seria um dos mecanismos de proteção até do desenvolvimento, da evolução. Porque dói, a gente não fica olhando para um objeto brilhante. Senão a gente seria adorador do sol e queimaria as nossas retinas no primeiro ou segundo dia que a gente fizesse isso.
Então, nós não fazemos. A gente evita. Ninguém fica olhando para um objeto brilhante muito tempo, porque vem dor, vem desconforto. Então, isso é fisiológico. É bom que tenha. O problema é que nós temos algumas células específicas que vão graduar e vão ativar circuitos de proteção e, ao mesmo tempo, circuitos de hipersensibilidade. E onde eles estão? Eles estão num sistema que é uma das maiores descobertas desses últimos 50 anos em fisiologia da visão, fisiologia da retina, que são as células ganglionares contendo melanopsina, que são as células ganglionares intrínsecas, que estão ligadas ao controle do ciclo circadiano humano. E essas células aqui não só controlam o ciclo circadiano, como também controlam a nossa resposta pupilar à luz. O que é a resposta pupilar à luz? Quando a gente sai na claridade, a nossa pupila fecha para diminuir a quantidade de luz. É um dos reflexos mais rápidos que tem. E ele é totalmente, inclusive, ele é um reflexo. Portanto, ele está fora do controle cognitivo. Fecha. Ou, se entrou num ambiente escuro, a pupila dilata, para aproveitar o máximo da luz que tiver disponibilizado naquele lugar. Então, esses axônios são envolvidos esses axônios dessas células ganglionares, que estão na retina humana, são enviados para essas regiões. Mas o que nós descobrimos também? Que eles vão para uma outra região, além dessa, que é uma região que hoje está sendo cada vez mais intensamente estudada, porque é onde estão os centros de dor e controle de luz a nível do tálamo. E de lá, eles vão também, de uma forma difusa, para outras áreas cerebrais, que são os córtex associativos e o córtex sensorial. Resultado. Por isso é que a luminância é tão pervasiva para várias coisas que a gente faz. Ela é importante e ela vai impactar no nosso controle motor, no nosso controle de associação integrada de outras habilidades nossas, para a atenção, para a parte emocional, tudo isso nós temos, então, esses circuitos impactando de uma maneira muito séria. E a fotofobia, logicamente, também vai interferir com isso. Né? Então, é considerada uma das coisas mais importantes esse outro receptor que a gente tem, que é um receptor com sensibilidade na faixa da luz azul. Né? Ele foi identificado na retina humana, nós estamos procurando por ele para saber aonde era o controle do ciclo biológico humano. Né? Sabíamos que tínhamos, porque nós temos jet lag, etc. E ele fica, então, ele é considerado essa célula responsável pelo controle. E esse sistema está ligado não à formação de imagem, mas a outras coisas importantíssimas. Né? E esse circuito seria também responsável pelo aparecimento da migrânia, da resposta pupilar e de outros, inclusive controle hormonal nosso. Então, a relevância clínica para o humano é extremamente importante. Né? E aí, então, a gente vê que essas células elas vão para o circuito não relacionado à formação de imagens, mas também estão alimentando, e isso é uma coisa que está sendo estudado agora, a formação de imagens também. Então, esse circuito, gente, nós ainda estamos, eles falam que a gente está na infância para compreender o poder desse sistema, que representa mais ou menos 10% das células ganglionares, tá? Na retina, e o poder que ele tem de controle de todas as nossas reações biológicas. Tá? E esse sistema tem muito a ver com, olha só, gente, os comprimentos de onda, o tempo, o padrão e a história de luminância das pessoas e dos sintomas dessas pessoas. Então, esse sistema tem muito a ver com a fotofobia e ele vai para várias áreas, outras áreas do cérebro, tá? E esses efeitos aqui são também neuroendócrinos, comportamentais e são extremamente relacionados com a nossa sensibilidade à luz, à fotofobia. Então, finalizando, como tratar? O que fazer com a fotofobia? Infelizmente, como vocês viram na palestra do professor Thomas, e agora a gente está falando e discutindo aqui, o nosso conhecimento em termos de a parte endócrina, a parte ainda funcional do cérebro, ainda tem muito a fazer, muito a fazer. Conhecemos muito pouco dela.
Mas o que a gente pode fazer, não é ainda possível uma mediação farmacológica, neuroendócrina, para controlar esses circuitos aí das células ganglionares intrínsecas. Mas o fato é que o ser humano precisa de se adaptar ao claro e escuro. Ele precisa saber se está de dia ou se está de noite, para que ele saiba a alimentação, para ele saiba o nível de cortisol, para que ele saiba que tem melatonina ali, está na hora de dormir, e outras coisas fundamentais para que a gente tenha uma homeostase, uma fisiologia da saúde humana. Então, nós precisamos fazer essa capacidade aí. Esse circuito aqui é o circuito rápido nosso de adaptação. E esse circuito aqui é que nós controlamos ao longo de um dia qual é a luminância. E, logicamente, nós podemos ter fotofobia em qualquer uma dessas circunstâncias. Tá? Então, o que nós precisamos, então, é saber atender a esses pacientes, saber defender, inclusive, aqueles pacientes particularmente hipersensíveis, que são aqueles pacientes como a síndrome de Irlen, por exemplo, que eles podem ser hiper ou hipossensíveis, não só ao contraste, como à iluminação. E eles têm como uma das principais manifestações a fotossensibilidade, a fotofobia, o desconforto, a intolerância atípica à luz e uma capacidade de adaptação limitada. Então, tem vários. Além disso, como essas vias são muito interligadas, nós temos, então, todas essas características. E o que nos faz pensar que, além do circuito das células ganglionares, existe também uma forte influência do sistema magnocelular, que está relacionado a movimento, inclusive, ajudando parte aqui da integração sensorial, localização espacial, dificuldades em outros setores aqui, da atenção sustentada, da leitura, e, muitas vezes, uma dificuldade que não se resolve numa correção óptica desses pacientes. Né? Então, a adaptação à luz é fundamental para esses casos, para que eles tenham qualidade de vida, né? E o tratamento é feito com filtros específicos que vão ajudar na tolerância à luminosidade, que vão ajudar na fotofobia, naquelas extremas fotofobias, que são os casos das patologias retinianas, onde a pessoa absolutamente não tolera, ou casos intermediários. Filtros existem em medicina há mais de praticamente 100 anos. Eles começaram a ser criados ainda na década de 30. E isso faz parte do arsenal médico. E o objetivo de um filtro é bloquear parte do espectro visível que penetra na retina humana. Então, é um obstáculo, tá, específico, espectral, que vai favorecer a passagem apenas daquela parte onde há uma tolerância para que seja feito um bom produto. Então, encerrando, o que a neurovisão se propõe a fazer? Eles falam que nós temos de ter mais de um conhecimento. Então, nós temos de falar linguagens como oftalmologistas, linguagens como neurologistas, linguagem como neurobiólogos, linguagens até sob o ponto de vista das manifestações de saúde mental, que vão ser exploradas hoje ainda em outras palestras, mas é muito importante que a gente consiga dialogar. E, para isso, o médico tem que ser capaz de conhecer ciência básica. Ele tem que ser capaz de entender o poder e a importância de saber selecionar, assim como a gente faz isso em nutrição, assim como a gente seleciona qual é o tipo de sintoma, qual é a prioridade no tratamento de uma doença, de uma infecção, qual é o antibiótico certo para tratar algum tipo de infecção que a pessoa tenha. Nós temos de ser capazes, até que nós consigamos fazer esse equilíbrio a nível fisiológico, neural, desses circuitos que estão causando a fotossensibilidade, nós temos de aprender a usar de uma maneira bem exata os bloqueios que é preciso para que aquela pessoa conviva e tenha condições de sobreviver nesse ambiente cada vez mais iluminado, com luzes sadias e não sadias a que nós estamos expostos normalmente. Então, é muito importante, né? Então, a modulação é ótica através dos filtros, tá? É uma especialidade onde nós temos de usar
para todos os tipos de profissionais, urgente que esse diálogo cada vez seja maior. Ainda existe uma dificuldade do oftalmologista conversar com o neurologista, conversar com o psiquiatra, em prol de um mesmo paciente que tenha manifestações em todas essas áreas aí, importantíssimos, inclusive na própria demência. Foi feita uma belíssima tese de doutorado aqui também na UFMG, estudando a parte pupilar em pacientes para ver o que acontece nos reflexos pupilares quando o paciente está, por exemplo, sob uso de bebida alcoólica e etc. E muito desses reflexos pupilares hoje estão sendo usados como uma das fronteiras, uma dos periscópios que nos avisam de um possível processo de demência a nível já desses reflexos. Então, gente, falam que os olhos são a janela da alma. Né? Poeticamente falando, eu quero trazer isso para a nossa realidade científica, num evento que é feito com esse objetivo científico. Na verdade, os olhos são as janelas do cérebro. E os testes psicofísicos, tomografia de coerência óptica, hoje o que a gente tem em tecnologia em oftalmologia, né, que são, inclusive, adotados nos protocolos que são usados no departamento de neurovisão lá do Hospital de Olhos, nós podemos fazer, de uma forma invasiva e de baixo custo, uma sentinela, uma forma de integrar esses tipos de alterações, né, com vários tipos de teste aqui, onde nós conseguimos fazer essa fronteira de reconhecer um distúrbio que é visual e é neural ao mesmo tempo. Tá? Agradeço a atenção. Obrigada.